4, né? Então, tá... como é que está a situação desse trabalho nessa inserção que Marcos acabou de falar dentro das escolas? Oficialmente, a gente está completando 20 anos de existência como sede, né? Mas Sim. bem 5 anos atrás a gente já fazia esse trabalho nas praças, nos centros sociais urbanos, nas escolas, que hoje tem escola aberta, não era aberta, porque abria as escolas subestadeiras, abria a escola, abria a casa do estudante, dia de sábado, que eram os locais onde a gente podia se reunir e de conversar o que vinha a ser a capoeira, o que vinha a ser o afoxé, o que vinha a ser aceito o maracatu, porque na década de 80, no início, era proibido no centro do Recife, de Olinda, a reunião de 2 ou mais 3 negros numa esquina ia preso. Década de 80, né? Assim, então muitas vezes a gente já foi enxotado pela própria polícia, né? Terreiros invadidos e exterminados aqui em Campo Grande, em outros lugares, que na maioria dos jogantes que estavam no terreiro, todos são capoeiristas. Capoeiristas, hoje a gente diz assim, capoeirista do bem, né? Mas não existe o capoeirista do mal. Existe o verdadeiro capoeirista, ou seja, o indivíduo, a pessoa que faz a capoeiragem. A capoeiragem é o quê? Que dá influência às outras aptidões. Por exemplo, o surgimento do movimento do frevo, do ferver, não é? Que nas bandas que vinham de fanfarra, né? De 7 de setembro, essa coisa toda, vinham os capoeiristas na frente defendendo seus pavilhões, suas bandas, porque quando se encontravam as bandas, queriam quebrar os bombos, furar essa coisa, então os capoeiristas que defendia. E por conta esses mesmos movimentos corporais. Então o capoeira ele foi sempre usado como bucha de canhão. Na Guerra do Paraguai, você pode ver, eu acabei de vir da Feira de Livro de Porto Alegre, e estava lendo lá a história da capoeira em Porto Alegre, dos linhas de frente eram os capoeiristas que eram dizimados para as ilhas, né, essas coisas todas, por serem não só capoeiristas negros, e fez qualquer movimento de ginga, é capoeirista. Então, ia preso Fernando Noronha, que era uma prisão, Casa da Cultura hoje, no centro de Recife. Então, tudo isso são conteúdos que servem de, é que eu digo, tem a história e tem a história, né? Aí, como é que vai passar hoje para a criança que está, né, nessa geração de hoje, qual é o verdadeiro sentido da capoeira? É a história ou a história? A história que o vovó conta ou a história que o vô conta, que é um professor que dá aula numa escola do município, né? E que essa escola não pode aceitar um livro como esse que está aqui, né? Você vai falar sobre a África, o África é um continente, ele acha que a África é um país como igual ao Brasil. É verdade. Hoje existe, assim, você conversa com as pessoas. E a capoeira veio da África, olha, ela veio como um nagolô, como uma dança de expressão, de reunião, de sabedoria, como o samba, né, onde a família podia estar enganjada. Mas os homens de poder eram tão sabidos que pegou e separou. Se eu era irmão dele, de Mar, então eu não podia estar no mesmo local, na mesma comunidade dele. Ele ia para a comunidade do outro lado e ia para o outro lado. Mas a força da gente era tão positiva, tão positiva. Quando eu bati um tambor aqui, de Macaíba, ele escutou lá. Aí ele já tocou um berimbau do outro lado. E aí... houve a comunicação. Essa comunicação, sabe, da expressão não só do movimento. Eu destaco aqui duas figuras, sabe, negras do Brasil, muito importantes, que tem o swing da capoeiragem. Diana dos Santos, né, aquela atleta, né, Daiane dos Santos, e Robinho, o gingado de Robinho, fazer os traços que a gente chama, né, fazer, né, dar uma giga para lá, ginga para cá. É isso. A musicalidade também está no pagode, no samba, então tudo quer dizer, uma psicologia nesses movimentos da capoeira e também no gingado. E falando de psicologia, nós tivemos um encontro, um seminário de psicologia do esporte no Departamento de Educação Física da UFPE. Vamos conferir com Igor Lucena. Foi realizada no dia 18 de novembro, no Departamento de Educação Física da UFPE, a palestra O Esporte para Crianças e Jovens, Fatores Psicológicos. O assunto abordado foi a influência psicológica e social da prática esportiva na vida de mulheres, crianças e jovens. No dia 19, a palestra A Preparação Psicológica para Atletas de Alto Rendimento Esportivo expôs como a psicologia interfere no esporte de ponta. Vamos falar agora com o palestrante Antônio Carlos Simões. Ele é professor, psicólogo, ex-técnico da Seleção Brasileira de Handebol e autor do livro O Mundo Psicossocial da Mulher no Esporte.
O livro, dentre outros assuntos, trata da inclusão social feminina no esporte de alto rendimento. Falando um pouco da situação brasileira na questão psicológica dos atletas de alto nível, né? A gente vê assim, tem alguns atletas que vão até como favorito para as Olimpíadas, para os Jogos Mundiais, chegando lá, o resultado não é o esperado. O que é que o senhor acha que acontece? Nosso psicológico realmente é menos trabalhado do que os atletas de ponta do exterior? Na minha opinião, até por ter sido treinador de seleção brasileira, o problema nosso é de infraestrutura. A gente não tem uma política, né, esportiva nacional voltada para o segmento escolar, para o segmento do esporte de rendimento, dentro dos parâmetros que se faz em termos internacionais, né? E a preparação psicológica é um desses. Tanto é que a gente voltou da Olimpíada, nós já escutamos de algumas lideranças, né, que precisa contratar psicólogo para fazer determinado trabalho, e passaram 2 meses, 3 meses da Olimpíada e todo mundo já esqueceu isso. Pois é, Marcos, nós estávamos falando sobre a questão da psicologia e também do Robinho, da Daiane dos Santos. Há uma psicologia aí do negro que permite, então, na jogada ou no jogo da capoeira, fazer essa reflexão mais profunda, né, das origens. Como você analisa essa questão? A capoeira realmente ela é um ponto de reencontro, né? Para quem é negro, no momento em que ele começa a praticar a capoeira, ele começa também a refletir sobre a condição de negro nessa sociedade, né? Porque a gente sabe que existe o tempo todo um processo de lavagem cerebral. Nós vemos que a mídia é uma mídia que não destaca os referenciais nem a história do povo negro no Brasil. O negro é ausente na mídia. Espaços como esses que nós estamos tendo aqui são raros no Brasil, né? Para a religião, para a arte, para a cultura ou para a política, né? Para ouvir simplesmente o que pensa a comunidade negra sobre o Brasil. Então, num momento de capoeira, é claro que a pessoa, né, de origem africana não só se reencontra, como ela inicia automaticamente um processo de reflexão. Ou seja, mesmo que ela não passe para um movimento político, fique só na capoeira, essa capoeira em si, ela já é um movimento político, porque a existência dela garante também a preservação da identidade do negro. Você falou da identidade, falou da reflexão. Quem também faz uma reflexão hoje, como sempre, é a Patrícia Costa no comentário da semana. O futebol de péssima qualidade, que resultou na derrota vexatória do Sport para o Ipatinga, lanterna da competição, rendeu um puxão de orelhas do técnico Nelsinho Batista nos atletas rubro-negros. Na verdade, isso deveria ter acontecido bem antes, já que dos últimos 30 pontos disputados, o Sport conquistou apenas 6. Um rendimento nada satisfatório para um time que no início do próximo ano tem pela frente uma competição importante como a Libertadores da América. A vaga na Libertadores, de certa forma, tirou o foco dos jogadores no Brasileirão. Mas os atletas não devem esquecer que, se não jogarem um bom futebol, não permanecerão na Ilha do Retiro. Afinal, no fim da temporada, eles serão avaliados e só deve permanecer aquele que realmente teve um bom desempenho. Amanhã, às 6h10 da noite, o Sport recebe na ilha o Atlético Mineiro. Será uma boa oportunidade para quem quer ficar mostrar por que deve ficar. Mas quem quer ficar mesmo na primeira divisão é o Náutico. O Timbu só depende de suas forças para permanecer na elite do futebol brasileiro. E força o alvirrubro mostrou na vitória maiúscula diante do Cruzeiro e em alguns momentos da derrota para o Figueirense. Corrigir os erros, principalmente na defesa, deve ser o foco do Náutico antes de enfrentar o Atlético Paranaense em mais uma partida